Que a paz do único e eterno Deus seja sobre a sua vida. Estamos na série Os Selos do Apocalipse. No vídeo anterior estudamos sobre a abertura do sexto selo, a lua de sangue. E hoje nós vamos ver o polêmico assunto dos 144 mil que continuam na abertura do sexto selo. Então diz assim: depois disto que? A lua de sangue. Vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Então vamos lá? 4 anjos. Aonde que eles estavam? Nos 4 cantos da terra. O que é isso mesmo? Está aí a figura ilustrativa: norte, sul, leste, oeste. Vimos também nos estudos anteriores que nos 4 primeiros selos, que pode ser, naquele caso, era os 4 mares. Pode ser que seja aqui também, mas o que dá a entender é que sim, é o planeta todo. Pela Bíblia, a Terra ela é um círculo, exatamente como está na figura aí em cima, e você tem os 4 cantos. Então tinha um anjo responsável por cada um desses cantos, no norte, no sul, no leste e oeste. Isso significa que aqui não é só Israel. Segundo Ezequiel 5:5, Jerusalém fica bem no meio do mundo, bem no centro. Então a gente tem como ponto ali o meio, a Jerusalém, e aí os 4 cantos, outras terras, outros países, outros povos. Ok, um anjo para cada um. Então o que eles fazem? Eles seguram o vento no planeta. O vento para. E aí não vai soprar nem na terra, nem no mar e também em árvore alguma. Fica sem vento o mundo. Qual que é a importância que a gente tem, né? O que o vento traz para nós? A gente aprendeu na escola que ele é o ar em movimento. Então, assim, você pode pesquisar na internet a função, os benefícios do vento, mas eu peguei uma informação assim bem simples, prática aqui no fiocruz.br. Se der, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para você ver a reportagem completa, né? O estudo completo. Então diz assim, olha, os ventos desempenham um papel muito importante na vida dos seres vivos, pois são eles que levam para longe o ar viciado que nós respiramos e trazem até nós o ar puro, com bastante oxigênio, tão importante para o nosso organismo. Então imagina a gente tá aqui, né, tem o oxigênio, a gente vai, respira, vem mais pessoas respiram, e assim, fica só aquele oxigênio ali. O mesmo que eu respiro, o outro respira e fica ali. E não muda isso. O que vai acontecer? Vai ter prejuízo, sim. Então, o vento, o que ele faz? Ele leva bem longe e traz o ar renovado. É nesse sentido. Bom, o que acontece na Bíblia depois que esses anjos param os ventos? A gente vai perceber aqui. Vamos lá. Então, vi outro anjo. Então, eram 4. Norte, sul, leste e oeste, né? Os 4 cantos da terra. Agora vem um 5º anjo, né? Mais 5 no total. Então, vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo, aí em hebraico está Rotemet, né? Vem de Rotam, enfim. Tendo o selo do Deus vivo, Elohim, e clamou em grande voz aos 4 anjos. Então, esse 5º anjo, ele clama, ele dá um grito, né? Clamar em alta voz é gritar. Com os 4 anjos, não gritar no sentido de ser agressivo, mas de dar uma ordem profética. Então, clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e o mar. Espera aí, nós vimos que a função deles era parar o vento nos 4 cantos da terra. Agora que a Bíblia já fala que eles estavam causando dano à terra e o mar. Essa era a função deles. Porque é exatamente isso, você parar o ar vai causar esses problemas. Como nós vimos ali, o oxigênio fica viciado. Então vai causar dano, não é à toa.
É algo grande também. Então, assim, o quinto anjo fala para eles: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos. Esse selarmos aqui pode ser traduzido assim como fecharmos ou concluirmos na fronte, testa, né, gente? Os servos do nosso Deus. Então não é ainda para eles causar dano algum até selar todos os servos de Deus. Aonde? Na fronte, na testa. Muito bem, quem são esses servos de Deus? Quem são esses selados? Tá aqui, ó. Então ouvi o número dos que foram selados, que era de 144 mil. Olha o povo aí que a gente vai discutir no vídeo de hoje. De todas as tribos dos filhos de Israel. Quantos são as tribos? 12 no total. E aí a gente tem a lista do nome dessas tribos e cada uma delas tem 12 mil. Então, assim, 12 mil vezes as 12 tribos, 144 mil. Eu não vou ler tudo aqui para não ficar cansativo, mas está aí. Judá, vindo em primeiro lugar, Judá era o quarto filho, né? Mas aqui ele é colocado como o primeiro, porque sim, é a tribo que recebeu a bênção. Eu já expliquei isso aqui no canal, mas posso falar outras vezes, não agora, porque senão o vídeo fica muito longo, e depois vem os demais. Algumas observações, né? Então, assim, você está vendo agora a figura ilustrativa das tribos de Israel. Cada uma das tribos tem uma foto, uma figura, um desenho. E assim, quando surgiram os filhos de Israel, a escrita que a gente tinha era muito antiga. Você já deve ter visto, estudado, né? Os egípcios, as escritas deles antigas também eram figuras. Mesma coisa, Israel que morou, que saiu do Egito, aprendeu da mesma forma, tá? Então é bem antigo isso aqui mesmo. E é interessante que naquela lista, deixa eu voltar aqui, né? Depois você pode printar, não tem a tribo de Dan. As 12 tribos originais, o Manassés e o Efraim, que eram filhos de José, eles entraram como tribos, então não existia a tribo de José. Quando era citado assim, era Efraim. Mas o que acontece? Levi ficou de fora. Levi tinha sacerdotes e cada um tinha herança dentre as outras tribos. Só que nessa lista aqui, Levi é trazido de volta, Efraim e Manassés é colocado como José. Mesmo assim, uma tribo ficou de fora, que é Dan. Repare, qual que é o símbolo de Dan? A cobra ou a serpente, né? Melhor dizendo, é a serpente. Será que isso é à toa? Bom, vou dar uma pincelada aqui. Os danitas, eles de fato se distanciaram, e aqueles vikings que foram morar na Inglaterra, que fizeram aliança aí, pois eles eram os antigos danitas. Eles se converteram ao cristianismo da Inglaterra e muitos deles formaram os tais dos cavaleiros templários, que deles geraram também os maçons. Então a tribo de Dan sempre ficou ali, né, falando para os ingleses. A família real britânica, por exemplo, eles são danitas, né, os caraítas, os judeus que deixaram o judaísmo, deixaram a história e se misturaram com outros povos. Bom, o assunto é longo. Pesquisa aí que você vai ver que eu estou falando a verdade. Mas então, será que é à toa, né? A serpente, a cobra, inclusive as caravelas ali, os barcos de guerra dos vikings, normalmente eles colocavam uma espécie de serpente ou de dragão, assim, na ponta do barco, né? Eu não sei falar ali, se é a proa. Eu não lembro agora, mas é na frente do barco e ficava ali um formato bem tenebroso mesmo, né? É isso.
E só para tirar a dúvida aqui, por que Jesus é chamado de o leão da tribo de Judá? Porque a tribo de Judá é representada pelo leão. Então, essa figura que eu estou postando aí para vocês, você pode pesquisar aí também figuras das tribos de Israel, você vai ver outras fotos, mas é sempre essas figuras que tem aí. O José é representado pelos feixes, aquela visão que ele teve. Então é isso, gente. Tá aqui as figuras das tribos e Dan ficou fora dessa lista. E Manassés, que pertence à tribo de José, toma o lugar aqui de Dan. Então são estes aí os 144 mil. E vimos que eles foram marcados na sua fronte, na sua testa. Pois é, essa já é uma profecia do Antigo Testamento, que está lá no livro de Ezequiel. Então diz assim, né? Eu resumi aqui. E o Senhor clamou ao homem vestido de linho e lhe disse: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal na testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Então, esses 144 mil, eles são puros, eles são santos, eles sofrem por causa do pecado. Eles não têm aquele pensamento, o mundo está pecando, azar o deles, né? Eu estou servindo a Deus. Não, não é só isso, eles também se sentem mal com o pecado. Depois você lê o texto inteiro aqui, eu cortei um pouquinho os versículos para a gente ir no foco mesmo da questão aqui dos 144 mil. Então vamos continuar e marca com um sinal na testa desses homens. Aos outros disse, ouvindo eu, passai pela cidade após ele, e sem que os vossos olhos poupem, e sem que vos compadeceis, matai a velhos, moços, virgens, crianças e mulheres, até exterminá-los. Olha só, mas a todo homem que tiver o sinal, que sinal mesmo? Na testa, né? Não vos chegueis, começai pelo meu santuário. O santuário aqui é o templo. Isso significa que na época dos 144 mil, o templo, o terceiro, ou pode ser o quarto, né? Tem gente que tem essa discussão, ele estará construído. Tem um vídeo antigo aqui que fala do terceiro templo. Procure aí Marcos Ribas, o terceiro templo. Você vai descobrir muita coisa. Sim, ele vai existir. E só para tirar a dúvida de muitos, gente, nessa época do terceiro templo, Israel não vai adorar nem o templo, nem a arca, nem o anticristo. Essa ideia, ela é muito comum, é uma ideia assim cristã, mas não é o que a Bíblia fala. Então acompanhe o canal que estou explicando aqui para vocês. Mas o foco aqui é o sinal na testa. Lá no Apocalipse a gente viu que é um selo. E aqui fala mais assim, sinal ou marca. Ou se a gente pegar o hebraico moderno, pode também ser rótulo. Vou dar uma definição para você entender. Nem toda marca é um selo, mas todo selo é uma marca. Então lá em Apocalipse diz que foi colocado esse selo na testa. É uma marca. Então está aqui a profecia. Os 144 mil, eles são puros, eles são santificados, eles não aceitam o pecado e vai ter aqui uma grande matança, muita gente vai morrer. Sim, gente, porque são os selos, são também as trombetas, que nós ainda nem chegamos nesse assunto, e vai ter muita morte. Mas quem é de Deus, no caso aqui das 12 tribos de Israel, eles não vão passar por essa matança, eles serão poupados porque eles têm essa marca na testa, esse selo. E se são 144 mil das 12 tribos de Israel, 12 mil cada tribo, eles vêm do norte, do sul, do leste e do oeste. São os judeus que não moram em Israel, mas que estão espalhados por todo o mundo, o que sempre aconteceu e agora também. Nós estamos vivendo aqui, eu estou gravando em 2022, e tem judeus aqui no Brasil, cerca de 87 mil, a Argentina tem 113 mil, lá nos Estados Unidos 7 milhões, eles estão espalhados pelos 4 cantos da terra.
Mais adiante, em Apocalipse 14, fala novamente sobre os 144 mil e dá mais algumas características que bate certinho com o que nós vimos na profecia de Ezequiel. Olhei e eis o Cordeiro, no caso Yeshua, Jesus, em pé sobre o Monte Sião. Monte Sião é onde está quase que toda a cidade de Jerusalém. E com ele, 144 mil. Tendo na fronte, na testa, escrito o seu nome. Então quer dizer que esse selo, essa marca, é o nome do Messias e o nome do Pai. Então tá aqui, olha, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu Pai. Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas quando tange a sua harpa. Então é uma coisa sobrenatural, maravilhosa, que é o que João conseguiu descrever para nós. Ele que ouviu e, bom, é forte, né? Algo maravilhoso. Entoava um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pode ou pôde aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Interessante é isso, que eles cantavam, só que ninguém podia aprender, ninguém podia saber o que eles cantavam se não fosse esses 144 mil. Então, de fato, eles são especiais. E aí tem mais características deles. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. Então são judeus, nazarenos, messiânicos, são servos de Deus, mas também discípulos de Yeshua. E aí eles seguem aonde o Messias vai. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Então eles são assim, especiais, excepcionais na santidade e tudo mais, né? Mais um detalhe que muita gente pode estar falando. Então, os 144 mil são homens? Sim, porque na Bíblia as mulheres elas não eram contadas, nem elas nem as crianças, apenas os homens adultos. Lembra da multiplicação dos pães e dos peixes? A primeira tinha quase 5 mil homens, além de mulheres e crianças. Então a gente poderia pensar que os 144 mil aqui são homens, 12 mil de cada tribo, além de mulheres e crianças? Talvez, né? Aí cada um tem o seu pensamento. Aqui apenas o texto cita que são homens, 12 mil de cada tribo. Essa questão de 12 mil também tem uma lista, né? Quando, na época de Salomão, tinha o exército lá para a batalha, era 1.000 de cada tribo, então tinha 12 mil no total. Eram todos homens guerreiros. A Bíblia não é machista de jeito nenhum, mas sim, no tempo dela, os homens eram contados, as mulheres não, mas algumas mulheres se destacaram na Bíblia. Por exemplo, Débora, que foi uma juíza. Ela tinha que saber das leis bíblicas, ela era também uma espécie de guia espiritual. É uma mulher que se destacou, mas não era muito comum as mulheres, e sim os homens tinham a função de trabalhar, de estudar e, nesse caso, serem contados aos serviços sacerdotais e, de uma maneira geral, a todos os serviços espirituais. É isso. Então tá aí, os 144 mil são judeus, 12 mil de cada tribo, homens excepcionais na santidade, não aceitam o pecado de jeito nenhum. Eles vão andar com o Cordeiro para lá e para cá, onde o Cordeiro vai, que é o Messias, que é Jesus, e com isso a matança que vai existir no mundo, os males, né, causados por aqueles 4 anjos que vão segurar os ventos, não afetarão os 144 mil. No próximo vídeo a gente vai ver o pessoal que não é judeu. Agora só uma coisa, tá, gente? Muitos de nós, sem sabermos, temos o sobrenome vindo dos judeus que foram obrigados a se tornarem cristãos e fugiram, né, e trocaram os seus sobrenomes. E muitos de nós carregamos isso.
Quem sabe eu posso fazer um vídeo só mostrando esses sobrenomes, mas por outro lado é fácil você encontrar aqui na internet. No demais, eu quero te pedir uma ajuda. Me dê o seu like, deixa um comentário nesse vídeo que ajuda demais a divulgar o nosso trabalho. É de graça também se tornar inscrito aqui no canal. Você estará me ajudando a pregar a palavra de Deus nesta plataforma que ela é muito difícil. Sem dúvida, eu sou uma voz que clama neste deserto chamado YouTube. Me ajude, se inscreva, deixe o seu like e comente. E você já assistiu a esse vídeo Eternidade? São 43 minutos de animação, é um desenho mostrando como será o fim dos tempos. Ali tem arrebatamento, anticristo, Nova Jerusalém. É um filme muito emocionante que é interessante você assistir em HD, com o celular deitado ou na sua Smart TV. Põe o fone de ouvido ou ligue num home theater e apague as luzes. É muito emocionante esse filme e, apesar de ser 43 minutos, passa muito rápido. Então, procure aí no canal Marcos Ribas Eternidade, mas eu vou deixar aqui ou aqui na tela. Assim que você terminar esse vídeo, você pode clicar e assistir. Sexto selo, vamos continuar no próximo vídeo. Deus te abençoe, em nome de Jesus.